Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muita gente pode estar se perguntando que diferença tem entre o Evangelho segundo o Espiritismo e as traduções do Novo Testamento, quer da origem católica, quer de origem protestante. E eu vou dizer a vocês que é uma explicação. Kardec agrupou temas encontrados no Novo Testamento, ele não se prendeu à ordem cronológica dos fatos, antes ele procurou agrupar por temas e aí ele trazia o Evangelho, a parte do Novo Testamento, fazia um comentário e complementava com a comunicação de alguns espíritos. Sempre, então, nós vamos ver sob a ótica do espiritismo. E esse é um tema muito caro ao espiritismo. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque para nós espíritas, claro, nós temos várias visões diferentes, mas para nós espíritas, esse é um aspecto que reforça o nosso entendimento sobre a reencarnação. Nós vamos iniciar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, e o título é A Confissão de Pedro. É Pedro confessando os seus pecados? Não, é ele confessando quem é Jesus. Então vamos lá, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Nós já vamos falar sobre o significado disso. Nós vamos ver que esse trecho, assim como alguns outros, nós encontramos, em vários trechos. Nós lembramos que nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns temas aparecem com pequenas variações em três deles, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e outros aparecem em um, outros aparecem em dois, é assim. Esse tema nós encontramos nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 29, nós temos alguma coisa muito parecida com Mateus, não vamos nos repetir. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 21, nós temos um relato muito parecido. Bom, então nós vamos pegar versículo a versículo e entender qual o significado do que nós estamos lendo. Então vamos pegar como base o Evangelho de Mateus. Vamos lá no versículo 13. Nós estamos no capítulo 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Vamos entender as coisas, né? Jesus estava com os seus discípulos
na região, quer dizer, nas proximidades de Cesareia de Filipe. Onde fica isso? Cesareia, né, ela fica aos pés do Monte Hermon. Ela foi construída por Herodes Filipe e colocou esse nome Cesareia em homenagem a César, e ela é o local onde está a nascente do Rio Jordão. Vamos nos lembrar que na época o Império Romano dominava uma ampla região no mundo, inclusive essa região da Palestina. Então, Jesus chegou próximo à cidade de Cesareia e perguntou aos seus discípulos, aqueles 12 que estavam constantemente com ele, quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Quem são os outros? Quem é a população? O que o povo está dizendo? Quem é que eu sou? O que eles falam? E essa expressão Filho do Homem, Jesus usava muito, nós vamos encontrar muito, né, ela no Novo Testamento. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Vamos entender aqui, quem é João Batista? Que o povo estava dizendo que Jesus era João Batista. João Batista tinha esse nome porque ele era o João, não o evangelista, que é o discípulo de Jesus, mas aquele que batizava. Ele era primo de Jesus e ele veio antes para anunciar a vinda do Messias. Nós encontramos no evangelho seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. É uma citação do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. É aquele que veio anunciar que o Messias tinha chegado. Então, ele foi o precursor. E vocês se lembram da história do rei Herodes, que mandou decapitar João Batista. Então, eles estavam dizendo que Jesus, o povo dizia que Jesus poderia ser aquele que tinha sido decapitado. Todo mundo tinha visto, separar o corpo da cabeça de João. Então, como é que isso acontecia? Então, tem alguma coisa aí dizendo que uma pessoa morta pode estar de novo? Vamos continuar. Então, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias. Quem é Elias? É o famoso profeta do Antigo Testamento, e tem um detalhe importante: ele não morreu, não se tem notícia da morte dele, foi arrebatado por uma carruagem de fogo e desapareceu. E no livro de Malaquias disse que Elias iria retornar antes da vinda do Messias. Depois, num outro trecho, a gente vai ver que João Batista é de fato a reencarnação de Elias. Ainda outros, Jeremias. Jeremias também é um profeta do Antigo Testamento, ou um dos profetas. Então o povo dizia: olha, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é um outro profeta. Eles estavam dizendo de pessoas que já tinham morrido. Esse detalhe é importante. E vocês? Perguntou ele. Jesus falou: bom, o povo diz isso. E o que vocês que estão aqui comigo há bastante tempo, quem vocês dizem que eu sou? Aí a gente espera uma resposta diferente, porque o povo fala o que quer. E agora, essas pessoas que estavam em um processo intenso de aprendizagem com Jesus, dia e noite, convivendo com ele, dividindo refeições, andando a pé, que era assim que as viagens eram feitas, quem eles diziam que era? Simão Pedro, aquele apóstolo,
Eu acho interessante, né, que Pedro, ele tem umas coisas assim que mostram uma profunda espiritualidade e de vez em quando também ele dava umas bolas fora. Ele é, como nós, muitos erros, mas muitos acertos. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Cristo? Cristo, em grego, Messias, em hebraico, significa o ungido. Era aquele que tinha sido dito no Antigo Testamento que ele viria para libertar o povo hebreu e restaurar a grandeza do que tinha sido. Bom, os hebreus não entenderam que essa liberdade que Jesus veio trazer não era apenas para o povo hebreu, mas para todo o mundo. E restaurar o reino de Deus na terra. Essa é a finalidade de Jesus. Então Pedro diz: Tu és o Cristo. Então ele reconhece Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é Deus vivo? Na época, a maioria das pessoas, as culturas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Deus da agricultura, da chuva, da fertilidade, da proteção ao lar. Os hebreus diziam: não, o nosso Deus é o Deus vivo, aquele que cria tudo o que foi criado. Então, Simão Pedro resume numa frase coisas muito importantes. Tu és o Cristo. Então ele fala: Jesus, você é o Messias, aquele que haveria de vir para libertar o povo hebreu. O Filho do Deus vivo, o Filho do nosso Deus. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse: olha, você recebeu essa inspiração de Deus. Não foi a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos ensinamentos, o seu pai, né? Pai carnal, pai biológico, quem revelou, mas Deus que está no céu. Então nós temos aí o reconhecimento de Jesus como sendo o Messias, aquele tão esperado durante centenas de anos, aquele que haveria de vir. No próximo vídeo nós continuamos com o Evangelho de Marcos e também Mateus a respeito desse tema muito importante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até o próximo vídeo.